Santa Cecília TV, nas eleições 2016, chegamos ao segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Cubatão. Vamos conhecer as regras deste segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 segundos. Réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos ao sorteio então do primeiro candidato a perguntar. Então, Marcelo Henrique, por favor. Wagner Moura. Candidato Wagner, para quem é a sua pergunta, por favor? Minha pergunta é para o candidato Doda. 30 segundos. O governo Cremon arrecadava 500 milhões e pagava de precatório 32 milhões. O governo Márcia Rosa arrecadava 900 milhões e pagava um terço do Cremon, 13 milhões. Antes da dívida tinha até 15 anos para ser paga. Hoje tem até 2020 para pagar. Dívida antes do governo Márcia Rosa, com precatório, era 115 milhões. Até dezembro de 2015 aumentou 281 milhões. O novo prefeito passará a pagar de precatório 44 milhões no ano que vem. Fora isso, tem um déficit mensal da Prefeitura de Cubatão e ainda tem a dívida com fornecedores. O que o senhor pretende fazer para governar a cidade? Dívida, candidato, é coisa de má gestão. Quando um governo deixa a dívida para um próximo governo, isso só demonstra que aquele governo não estava preparado para administrar. Administrar é cuidar da coisa pública, é zelar da coisa pública. E é assim que nós iremos administrar, zelando da coisa pública, cuidando da coisa pública, dando atenção a cada metro quadrado da cidade onde iremos investir os recursos municipais. Cubatão, em que pese o apontamento de alguns, como a cidade passa por uma crise financeira, mas essa crise financeira nada mais é do que fruto de má gestão, porque nós ainda somos a cidade que mais arrecada na Baixada Santista. Um orçamento fabuloso, mas quando não se tem má gestão, gasta mais do que arrecada, com certeza a coisa não caminha. Então é assim que nós vamos tratar a coisa pública, com respeito, com seriedade e valorizando a nossa cidade em toda a sua essência. Iremos dar prioridade para o que precisa ser priorizado. A saúde e a educação é a prioridade do nosso governo. Iremos dar total atenção para resgatar uma saúde de qualidade. Veja, candidato, a mulher na nossa cidade de Cubatão hoje não pode mais dar à luz, não pode mais nascer ninguém em Cubatão, tem que nascer em outra cidade para poder realmente depois retornar para a cidade, porque acabaram com a nossa saúde. Isso é um desrespeito. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto de réplica. Realmente, candidato, a situação de Cubatão é extremamente complicada. A gente sabemos da crise econômica e financeira, mas sabemos que a questão de Cubatão é questão de gestão também, de certa forma, e de relacionamento. Então temos que buscar parcerias com o governo do estado, retomar e o diálogo para a gente conseguir, de certa forma, tentar a primeira coisa, reabrir o hospital de Cubatão, que está fechado. A segunda, abrir a biblioteca municipal, que também está fechada. Nesse momento de empregabilidade, abrir a fábrica da comunidade, que também se encontra fechada hoje. E concluir todas as obras que estão em andamento, que estão todas fechadas, inclusive o Centro Esportivo Pita, na Vila Nova, 6 anos fechado. Então é importante que esse relacionamento, que prejudica a cidade, entre o governo do estado e o governo municipal, seja com uma pessoa que tenha condições de ter propostas e relacionamento, não só com o Poder Executivo estadual, mas também com os vereadores da Câmara Municipal de Cubatão e com o Ministério Público e Poder Judiciário da cidade. 30 segundos. A minha história mostra o quanto eu me preparei. Durante 30 anos na vida pública, tenho demonstrado em toda a cidade, tenho demonstrado nos últimos 8 anos como a verdadeira oposição daquela cidade, mostrando os erros, mostrando as mazelas que deixaram na cidade. Nós iremos tratar da coisa pública como ela tem que ser tratada, uma saúde acompanhando de perto, uma educação acompanhando de perto. Pode ter certeza que irei resgatar aquela cidade. Vamos ao próximo candidato que fará a pergunta. Doda. Candidato Doda, para quem é a sua pergunta, por favor? Minha pergunta é para o Dinho. Dinho. O senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta. Dinho, como tantos munícipes, o senhor
acreditou em promessas e planos que foram repetidamente apresentados e divulgados em todos os meios de comunicação, chegando inclusive a participar do governo como secretário de Finanças. Afinal, o que exatamente fez o senhor para sair da administração e se tornar oposição? 1 minuto e meio, candidato. Inicialmente agradeço a pergunta do candidato Doda, até porque nós, durante toda a campanha, a gente costuma responder essa mesma pergunta. A população que me conhece sabe muito bem da minha honestidade, sabe do meu trabalho, do meu caráter. Eu realmente sempre defendi e sempre defenderei aquilo que acredito. Apoiei a administração da prefeita Márcia Rosa, ajudei a elegê-la, contudo, acreditando sempre nos meus ideais. Hoje, sou taxado como traidor pelos petistas. Prefiro ser chamado de traidor pelos petistas do que trair a população de Cubatão. E por que saí? Simplesmente por conta da corrupção. No momento em que tomei conhecimento da corrupção existente no governo, levei a informação até a prefeita, tudo comprovado. Infelizmente, ela não tomou atitude. Diante dessa situação, não me restou outra oportunidade a não ser sair do governo e continuar andando de cabeça erguida perante a população e denunciando as irregularidades que acontecem. Aliás, importante frisar, até mesmo quando estava no PT, me encaminhei até o doutor Cássio Conserino, aquele mesmo que pediu a cassação do presidente Lula, para levar para ele uma informação onde se tentava fazer corrupção dentro do governo municipal. Ou seja, a nossa credibilidade a gente não vai manchar de forma nenhuma. E agradeço a população cubatense por entender a forma com que a gente atua e continuar com os meus ideais e não mudando como aconteceu com o atual governo. 1 minuto. Desde o início, concordo, candidato. Desde o início, quando a Márcia Rosa, o governo do PT, assumiu naquela cidade, que eu tenho sido oposição. Que nós temos apontado durante os 8 anos as dificuldades deste governo governar, os problemas da cidade. Em toda a extensão daquela cidade, temos apontado as dificuldades da periferia, onde praticamente está abandonada, temos apontado a falta de infraestrutura, a falta de mobilidade urbana, a falta de uma educação de qualidade, a falta de uma saúde de qualidade que realmente a gente chora quando a gente vai naquele hospital, quando a gente vai naquele pronto-socorro, quando a gente vai nas unidades básicas de saúde, que a gente percebe a falta de medicamentos, a falta de ambulância de plantão, a falta de um médico para atender, um exame é feito e demora 6 meses para a população pegar, realmente é um absurdo o que vem... Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 30 segundos de tréplica. Complementando a minha resposta, eu gostaria de dizer à população que nos assiste que, além de levar até a prefeita a denúncia comprovada de corrupção dentro do governo municipal, nós levamos e encaminhamos essa denúncia ao Ministério Público. Aliás, como já fizemos por cerca de 40 oportunidades, porque o nosso compromisso é com a população de Cubatão e não com o partido político. Vamos ao próximo sorteio do candidato que fará a pergunta. Fábio Inácio. Candidato Fábio Inácio, para quem é a sua pergunta, por favor? Wagner Moura. 30 segundos. Candidato Wagner, Cubatão obteve as melhores notas na região na Avaliação Nacional de Alfabetização em Literatura e Matemática, 2 dos 3 quesitos avaliados pelo Ministério da Educação. Também, Cubatão avançou na questão das creches, quando eu era secretário de Educação, inclusive no CEL, que o senhor afirmou que foi na sua gestão, mas era a gestão da prefeita Márcia Rosa com todos os seus secretários. O que você pretende fazer para manter e melhorar esse resultado? Professor Fábio Inácio, eu acho que na minha gestão como secretário, eu fui um dos secretários que muito ajudei Vossa Excelência, o candidato, na época, então, até então, que era secretário de Educação. Porque a maioria das obras que foram feitas, tanto a conclusão do Centro Integral de Educação, como a construção da creche do Vale Verde, foi tudo programa e projetado na minha época como governador, como secretário de obras. Agora, eu pergunto, a mesma coisa eu falo, a questão que a Folha de São Paulo publicou, dia 28/8, a questão da ineficiência do município de Cubatão. Você observe que entre os 5.281 municípios, Cubatão ficou 4.504 colocado de ineficiência, o pior resultado da Baixada Santista. E um detalhe que me chama a atenção é o seguinte,
Eu fui prefeito interino de Cubatão 35 dias. O senhor era secretário de Educação naquela época. E naquela época eu tinha 500 processos da prefeitura parados e dei andamento da maioria deles. Dentro deles, os convênios com o creche, que estava vencendo e que eu dei andamento, e hoje a gente possibilitou que naquele momento a gente regularizasse aquela situação que estava atrasada. O senhor tem 1 minuto de réplica. Bom, como a gente está vendo, muita gente está querendo olhar para o retrovisor e eu estou querendo olhar para o futuro para que a gente possa construir a Cubatão melhor. Cubatão foi destaque em literatura e matemática e obteve os resultados ótimos no IDEB. Esses são os resultados oficiais do MEC. A avaliação citada pelo candidato da Folha contém erros, contém dados defasados, dados atrasados. Mas eu quero dizer que a gente aqui está aqui para discutir proposta, para discutir como que nós vamos fazer Cubatão avançar, como que nós vamos fazer Cubatão crescer. Eu não quero ficar um governo olhando para o retrovisor. O meu governo vai ser de soluções, vai ser de propostas, vai ser de iniciativas, porque até agora só jogar desculpa, não apresentar soluções, a população, o nosso telespectador quer ouvir proposta, quer ouvir solução, não quer ouvir lamúrias, choros, quer ouvir resultados. E isso o meu governo terá com muito diálogo, com muita serenidade, da forma preparada, assim como eu fui secretário. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 30 segundos de trás. Fabinaccio, eu pago muito por isso, mas a verdade é que nós tivemos, Vossa Excelência teve 8 anos de administração da cidade, como eu tive também participação. Só que os erros não podem ser escondidos. O que aconteceu justamente no governo da prefeita Márcia Rosa foi questão de gestão. E a gente não pode esconder isso da população e esquecer de reconhecer que ocorreu exatamente isso. Então, eu estou aqui reconhecendo que o governo teve as suas falhas e que tem que ser melhorado. Então, o diálogo, hoje vocês usam o discurso diálogo. Isso é muito importante. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Vamos ao próximo candidato, por favor. Candidato Ademário, que obrigatoriamente precisa direcionar a candidata do Fabinaccio. Candidato Fabinaccio, foram gastos mais de 28 milhões na construção do Parque Anilinas. Porém, a praça de alimentação, até hoje, 5 anos depois da reforma, ainda não foi inaugurada. Para piorar, a empresa com potencial para estarem dentro do parque estão do lado de fora. Casos do Subway, do McDonald's. E o que o senhor pretende para solucionar essas questões? Obrigado pela pergunta, candidato. Lembrar que quando a prefeita Márcia assumiu, o Parque Anilinas estava fechado e foi importante a reforma do parque. Ele é um importante equipamento. Cubatão não tinha cinema, hoje tem 2 salas dentro do parque. Foram feitas 2 licitações para tentar atrair novos investimentos para aquela praça de alimentação. Infelizmente, as 2 deram desertas. Mas como o candidato falou, isso possibilitou que as empresas conhecessem o centro de Cubatão, conhecessem aquela localidade. E daí vieram o McDonald's, vieram o Subway, e aí encontraram ali um nicho de mercado importante. Nós vamos utilizar aquela área, sim, para realizar cursos. Já temos lá uma lojinha da fábrica da Solidariedade, tocada pela dona Darcy, e vamos investir mais para colocar ali cursos de formação profissional, cursos que possam atender os nossos jovens, possam atender as pessoas do teatro. Nós vamos investir naquela área para atrair novas formas de empreendedorismo, como eu falei e como está no meu programa de governo. Nós vamos dinamizar, mas a reforma do Parque Anilinas foi importante para a cidade. Hoje, vários eventos culturais acontecem no Parque Anilinas, vários eventos, e isso possibilitou uma nova realidade para o centro de Cubatão, um novo dinamismo, e claro que a crise dificultou muito os novos investimentos, mas nós acreditamos na retomada do crescimento da cidade e na utilização daquele espaço para diversas oficinas culturais. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto de réplica, candidato. Bom, me parece que o ritmo do debate já foi dado. Se perder muito tempo explicando por que ficou no PT, explicando por que saiu, o meu problema aqui é com você, eleitor. Propostas progressistas, propositivas, realmente para avançar e dizer a que viemos. Penso que o Parque Anilinas é de grande importância. Dizer que a reforma ficou feia, eu estaria aqui sendo, no mínimo, irresponsável. Poderia ter feito muito mais. Por exemplo, a construção de um teleférico. Você imagina quanto dinheiro público foi gasto no teleférico que liga nada a lugar nenhum.
construir um parque, por exemplo, que padece de manutenção. Você vai lá, os banheiros estão em condições indecentes, né? Todos sujos, sem manutenção, as quadras esportivas já estão em processo de deterioração. Precisa-se ter responsabilidade com os gastos públicos. O dinheiro público não é capim. O gestor eficiente tem planejamento. Por exemplo, poderia-se fazer a manutenção. Sai muito mais barato você fazer a manutenção preventiva do que trocar as grades, pavimentação. É dessa forma que a gente espera governar, com responsabilidade, seriedade e respeito ao dinheiro público. 30 segundos de tréplica, candidato. Dentro do nosso programa de governo, nós estamos colocando essas áreas de lazer como uma prioridade. E junto com o meu vice, Pedro, nós vamos ter uma equipe para a manutenção de todas essas áreas. Manutenção preventiva de todas as quadras esportivas, do Parque Anelinas, de todos os playgrounds, da academia da terceira idade. Nós vamos cuidar e zelar disso e tenho certeza que o meu vice, Pedro Ideobrando, é uma pessoa extremamente competente, capacitada, um engenheiro de qualidade que vai cuidar dessa parte junto comigo na administração municipal. Vamos ao último candidato que fará a pergunta. Candidato Dinho. Dinho. Pergunta para o candidato Ademário. Ademário. Obrigatoriamente. Por favor, candidato. Candidato Ademário, o que você pretende fazer para que a saúde funcione e atenda dignamente a população de Cubatão? Obrigado, candidato Dinho, pela pergunta. Aliás, saúde hoje é o tema mais discutido na cidade. Nós temos o hospital municipal, gerido pela prefeitura. Infelizmente, encontra-se em estado calamitoso, né? Conseguiram, né, fazer do hospital modelo, aliás, não só o hospital modelo, né, do ponto de vista de má gestão. Nós tivemos fechamento de 2 dias do pronto-socorro, você imagina, né? Qualquer um de nós, cidadãos cubatenses, sofremos um infarto, um dos primeiros socorros são, pode dizer se vai salvar ou não uma vida, você pode morrer. Em relação ao hospital, precisa-se ter boas parcerias, já que o hospital é público, gerido por recursos do governo municipal, em parceria com o governo do estado, onde repassa os recursos oriundos da legalidade. Aliás, 15% da saúde é verba carimbada, tem que se investir obrigatoriamente. E também com os repasses do governo federal. O que nós vivemos hoje é uma gestão que sangra, né? O dinheiro público saindo pelos ralos, os contratos exorbitantes, má gestão de pessoas, né? As pessoas padecem hoje de uma saúde decente, infelizmente, porque esse governo que pensa inevitavelmente em gerir mal a saúde da cidade. Hoje o cidadão dentro do complexo de saúde padece, porque você vai nos CRAS totalmente abandonado. O PSF, que é a saúde principal, que é o Programa de Saúde da Família, que deveria ali em tese ter os primeiros contatos com a família, também está deteriorado. Embora tenhamos excelentes profissionais, mas esse governo conseguiu aparelhar de um modo geral e tem dificultado em muito a realização de um trabalho na saúde de Cubatão. 1 minuto. População de Cubatão, você acompanha o nosso trabalho. Você vê nas páginas do Facebook as denúncias que nós realizamos. Denúncias de falta de médicos, falta de medicamentos, falta de ambulâncias, falta de cirurgias, suspensão da remoção das pessoas que precisam ir até São Paulo Santos. Isso tudo está aqui documentado. Nós, como advogados, nós temos a formação e procuramos elementos para entrar com esse processo. O que a gente pede? Agora a oportunidade para ter a caneta. Nós sabemos o problema, nós sabemos como solucionar. Além disso, no nosso governo, nós iremos criar o plano de saúde do cubatense. O que é o plano de saúde cubatense? Cada morador de Cubatão vai ter o seu cartão magnético para poder ser atendido na rede municipal de saúde. De que forma? Passou na UBS, vai saber se ele já fez exame, se ele ficou internado, que tipo de doença que ele tem e vice-versa para todos os demais pontos de saúde da nossa cidade. É possível? Sim. É só acabar com a corrupção e investir na população. Tempo esgotado. 30 segundos. A saúde de Cubatão, o governo anterior, deixou a desejar e muito. Por exemplo, não cumprindo o famoso quarteirão de saúde, né? Foi uma peça publicitária eleitoral, né? Aliás, um calota eleitoral, onde a sociedade acreditava que naquele espaço, antiga Santa Casa, fosse construída uma policlínica, por exemplo. A policlínica hoje está em estado dificultoso, as pessoas não têm condições nenhuma de ficar esperando, por exemplo, atendimento médico. Então, o quarteirão da saúde foi um calote, mas nós promoveremos o poupa-tempo da saúde no nosso governo para atender você, cidadão, decentemente. Chega ao fim o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Cubatão, promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí.